Olá, pessoal do terceiro. Agora a gente vai gravar para vocês a segunda aula de filosofia, tá? A primeira foi Nietzsche, Primeiros Escritos. E agora, lembra que no final da primeira aula eu disse que ele tinha servido como voluntário na Guerra Franco-Prussiana, né, em que a França e a Prússia, que é a atual Alemanha, disputavam a fronteira, e ele viu aquela barbárie no campo de batalha. Então, ele tinha tido um tipo de filosofia até ir para a guerra. Inclusive, ele tinha amizade, né, rememorando, com o Richard Wagner, e frequentava os altos círculos da nobreza alemã quando ele serviu como voluntário de enfermeiro de campo na guerra. Aí ele volta da guerra já totalmente impressionado, né? A gente até começou a falar desse assunto, mas está separado em 2 módulos, então vamos frisar bem aqui. Lembra que a gente tinha falado no começo da primeira aula que o Nietzsche era muito fã da filosofia de Schopenhauer, que afirmava que o homem tinha vontades e contra-vontades, assim, vontades para o bem e vontades para o mal, né? Assim, o que a gente chama hoje em dia de gênios, anjinho do bem num ombro e anjinho do mal no outro. E muito da filosofia ocidental era devida à filosofia oriental, que também afirmava que a luta entre o bem e o mal do homem, apesar de saber qual era o bem e o mal, o homem lutava entre o bem e o mal. Ele resistia às tentações e tentava se aproximar mais das virtudes, ou não, né? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Aquela coisa que a gente sabe lá no fundo que não tem que fazer e acaba fazendo porque é tentado, ou não, ou a gente é fraco e acha legal e pai vai lá faz, sei lá, por N motivos, tá? Mas o ideal seria resistir aquelas coisas, aquelas atitudes, principalmente, e aquelas ofertas que todo mundo deve estar sabendo do que eu estou falando, que no fundo todos sabem que é ruim, que vai trazer consequências negativas. Ok? Então agora a gente vai falar a respeito de Nietzsche, quando retornou da Guerra Franco-Prussiana. Gente, por ele ter visto aquele horror todo na guerra, ele concluiu, como a gente afirmou no primeiro módulo, né, na nossa primeira aula, que o ser humano vivia em função da luta em busca de poder e conquista, né? Que o ser humano era essencialmente mau, né? Só que é o seguinte, quando ele volta da guerra e ele começa a desenvolver uma filosofia, os últimos escritos de Nietzsche, né, pós-guerra, ele chega à conclusão de que essa maldade do homem também era opção, igual Schopenhauer afirmava, porque o homem tinha como limite da sua maldade a ética, mas a ética estava intrínseca nele. E o homem, o principal ponto da teoria de Nietzsche é o seguinte, que o homem não necessitaria de Deus e de uma instituição, igreja, para impor limites, para dizer para ele o que é certo e o que é errado, o que é da nação e o que é paraíso e o que é da nação, né? Estou tentando acertar a câmera. Da nação e paraíso, né? Inferno e céu. Ele inclusive tem aquela frase famosa, Deus morreu, Deus está morto, né? Porque ele começa a escrever que o homem deveria ser capaz de lutar contra as influências dionisíacas, né? Lembra que no final do primeiro módulo eu falei que o Nietzsche ia desenvolver uma teoria baseado na filosofia clássica, né? Na filosofia greco-romana. E ele iria
basear os escritos dele também na luta entre as influências dos deuses Apolo e Dionísio no homem, como era explicado na Grécia, né? Então, na verdade, na filosofia mais moderna que a clássica dele, né, não tão moderna quanto a nossa, porém, na época dele, ele afirma que o homem não necessitava de Deus e de uma instituição para dizer para ele o que era certo e o que era errado, ou impor verdades irreais, né? Tipo, se você não fizer isso, você vai se condenar, se você não fizer aquilo, você vai se condenar, se você não fizer, talvez você se salve, a sua alma estará salva, e coisa e tal. Coisas que a gente sabe muito bem, que até hoje existem, né? As influências sobre pessoas que ainda são influenciáveis, né? Que se deixam levar por verdades vindas de um indivíduo qualquer que diz que sabe exatamente o que Deus está falando, mais ou menos como era na Idade Média. A gente não tem a totalidade da população mundial sendo influenciada pela igreja, porém nós temos ainda uma grande parte. Muito bem, gente. Essa polêmica de Deus está morto, que Nietzsche defendia, afirmando que a ética, estando presente no ser humano, deveria guiá-lo, e poderia guiá-lo na escolha entre o bem e o mal, gerou uma grande polêmica ao redor da sua. Gente, o final daquela parte onde foi cortado, que eu apertei o botão antes da hora, era que essa afirmação de Nietzsche de que o homem teria e poderia ser responsável pelos seus atos, poderia escolher entre o bem e o mal usando a sua ética, gerou polêmica para a sua filosofia, né? A filosofia de Nietzsche, no final da sua carreira, no final da sua vida, ela está bem descrita num livro chamado Assim Falou Zaratustra. O Zaratustra era um filósofo andarilho que afirmava a existência de um super-homem, tá? É uma teoria de Nietzsche para designar um homem afastado das suas vontades, afastado daquilo que o tentaria a escolher o errado. Porém, esse homem, o super-homem, ele estaria, na comparação de Nietzsche, ele estaria acima do homem normal, que ainda está sujeito às tentações, que, por sua vez, gente, traz alguns traços da filosofia estoica, tá? Porque para Nietzsche também, na afirmação de Nietzsche, a aceitação da situação, como os estoicos pregavam, também ajudava ao homem a sentir plenitude, a sentir a felicidade total. Só que, gente, nós não vamos nos aprofundar muito em Nietzsche. Esse módulo 2 vai ser bem curto, porque ele começa a falar do niilismo, né? Nietzsche como representante do niilismo. A existência não significa nada, só vai passar a existir se houver libertação dos laços e se o ser humano se o indivíduo for independente na sua vontade e exercer a sua ética. É um conceito um tanto quanto abstrato e profundo demais, o conceito nihilista, né, do nada, de nada ter significado. E nenhum significado significar nada. É uma coisa meio complicada. Então, gente, nós vamos só terminar por aqui. A gente vai finalizar nesse assunto afirmando que Nietzsche, quando disse Deus está morto, ele quis dizer que o homem poderia e deveria ser responsável pelos seus atos. Deveria usar sua própria ética, que ele continha, para escolher entre o bem e o mal.
né? Essa história de eternizar cada momento, de tornar, de saber que cada momento seria eterno e se repetiria para sempre, portanto, cada momento deveria ser vivido intensamente, porque no fundo não significaria nada. É o conceito de niilismo que, na verdade, eu não quero passar para vocês, porque trata-se de uma coisa bastante profunda e árida, né? É um conceito difícil de mastigar. Para quem vai seguir a carreira de filosofia, é importante conhecer Nietzsche, para depois entender melhor o que vem para frente. Mas, para vocês de terceiro médio, a filosofia, a escola nihilista, né, que prega o nada significa nada, e todo significado significa nada, eu acho um tanto quanto pesado, tá? Então a gente vai tornar esse assunto por encerrado aqui. Não esqueçam que semana que vem a gente vai confeccionar uma atividade a respeito do módulo 2 para vocês do terceiro, tá? E eu vou abordar as questões anteriores à afirmação da doutrina nihilista, né? A descrição da doutrina nihilista, que é um tanto quanto complicada, tá ok? Gente, pela atenção de todos vocês eu agradeço e desejo ótimos estudos esse ano de 2023, 2026, tá?